Muito bem, estamos de boa hoje, né? Estamos de boa, estamos aí coçando, não fazemos nada hoje. Estamos fazendo porcaria nenhuma, domingo à noite, puta dia chato do caralho que é domingo à noite. E novamente, eu e Heisenberg, a gente vai fazer um vídeo pra vocês, tá? Pra encher o saco um pouco do gato, pra ele se divertir um pouco. E, já que a gente não tem nada que fazer, a gente vai se divertir um pouco. Então olha só, o que nós vamos fazer hoje? De onde que surgiu esse vídeo? Essa ideia? Eu às vezes vejo vídeo de YouTube de um monte de gente e tem muita coisa boa no YouTube, lógico, e tem muito lixo, muita porcaria, né? E eu ouvi um vídeo outro dia de um cara que é o Steve Vai, o cara é um puta guitarrista, mas assim, ele na hora que tava falando, tava fazendo um vídeo sobre o Perfect Pedal Order. Ordem de pedais perfeita. Bacana, o vídeo dele é legal, mas eu acho que o cara tava meio brisado quando ele tava fazendo esse vídeo, então ele não tava muito... E o cara é artista, ele não é cientista. Então ele tem aquele negócio de... Ele vai lá e faz o que é bom pra ele não quer explicar. E eu, como eu achei que o vídeo não era muito didático, eu falei assim, eu vou fazer um vídeo sobre ordem de pedal. Foge um pouco do assunto que eu normalmente costumo falar, que é amplificador valvulado, mas eu acho que é um negócio interessante que muita gente vai querer ver, tá? Então, fica a tua opção aí. Se você quiser, você continua aí. Você vai ver um vídeo sobre pedal e pedaleira hoje, tá bom? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Eu montei um setup de pedais aqui na minha mesa para a gente dar exemplos e ver como é que funciona isso aqui, tá? Então, aqui está o nosso comando, a nossa chain toda aqui. Eu vou explicar a ordem de um monte de coisas aí. Primeira coisa não é bebida, primeira coisa é que você tem a sua guitarra. Da guitarra, primeira coisa que eu coloco na minha pedaleira, tá? Para mim isso aqui é fundamental, é o primeiro estágio. Eu uso três tipos de distorção diferentes. A primeira coisa que eu uso é um feedback booster da Boss. Esse pedal ele dá um boost limpo, mas não tão limpo assim no amplificador, tá? E se você apertar e segurar, ele sobe uma oitava e você tem sustain. Então você dá uma nota e você segura e faz e abre aquela nota legal, bacana, tá? Esse pedal aqui é um pedal novo, tem acho que 1 ano de lançamento. Esse cara é o filho mais novo ou neto deste outro cara. Esse aqui é um Super Feedback Distortion, é de 1983 esse pedal, tá? Acho que foi o meu primeiro ou segundo pedal que eu comprei. E aí já é bom você já começar a entender um pouco da filosofia que eu uso para os pedais, né? Um treco que está funcionando ininterruptamente, nunca saiu da minha pedaleira desde 83, porra, Boss é bom pra cacete, tá? E olha, não tem uma ralada nem nada, tá? Esse pedal resiste a tudo, tá? Então o Super Feedback, o que ele tem? Ele é um DS1, um distorcedor da Boss, só que ele também tem um feedbacker. Se eu pisar nele, e ele é mais rápido que esse. Esse aqui ele demora 1 ou 2 segundos para subir a oitava. Você aperta, segura, ele faz... Ele demora para subir. Esse cara não, ele é imediato. Você tocou, você segurou, ele abre a oitava. E você regula nele aqui, ó. Se você quer uma oitava acima ou o tom normal da nota, o que você quiser. Então, é um pedal muito versátil, ele dá um crunch legal. Não é uma hiper distorção, mas dá um crunch bom. E você tem sustain, que é o que mais me preocupa sempre quando eu vou tocar. Tudo é alimentado por PSA 120 da Boss, tá? Então toda essa parte de elétrica dele tá tudo aqui escondido, vamos dizer assim, guardado embaixo dessa tira aqui. Essa pedaleira aqui é muito prática, tá? Esse aqui é o modelo antigo, BCB6, hoje em dia tem o BCB60, que é um pouco maior. Não sei se é mais prática, só é maior. Terceiro pedal na minha linha é um Metal Zone. Metal Zone é um pedal odiado por muita gente, principalmente por gente que não sabe usar pedal, tá? Você não precisa usar o Metal Zone para destruir seu amplificador. Isso é uma idiotice. Você pode ver que eu uso ele com ganho médio, não uso um ganho muito absurdo nele, tá? Tá na metade aqui, às vezes eu uso até um pouco menos. E o grande jogado no Metal Zone é o seguinte, ele tem uma equalização muito boa. Ele tem graves e agudos, é um pote concêntrico, e ele tem um equalizador paramétrico aqui, ou seja, eu escolho qual é a frequência que eu quero dos médios, realçar ou cortar, e aí eu tenho um controle que me permite cortar essa frequência
E aí eu faço aquela curva scoop de Marshall, que não tem médio nenhum, é só grave e agudo, ou eu faço um som que tem uma ênfase grande em médio, e adivinha para que é bom esse som com ênfase em médio? Para blues. É um som bom para blues, é um som bom para slide principalmente, tá? Então é assim que eu uso o Metal Zone. Se você aprender a usar o pedal, você vai ver que o pedal é excelente, não é pedal ruim não. As pessoas não sabem usar e ficam falando um monte de bobagem por aí, tá? Então minha cadeia de som, ela começa com o quê? Com a parte de distorção e vai da guitarra direto para eles. Eles não estão nunca em loop do amplificador, aliás eu nem uso loop. Se eu usasse eu ia fazer um negócio diferente, ainda assim eu ia colocar eles na frente do ampli e depois eu ia ter outras coisas no loop. A próxima coisa que está na minha sequência é o seguinte, é o meu Vox, é o meu pedal A. Eu acho que o A tem que ser usado depois de distorção. Tem cara que usa antes, muito bem, faça como você quiser na sua pedaleira, mas eu acho que se você coloca ele antes da distorção, principalmente se você tiver um ganho muito alto, e esses caras aqui, no geral, eles têm ganho alto, o que acontece? Na hora que você abaixar o pedal, vai apitar, vai dar microfonia. E quando você subir, a microfonia não vai sair, ela vai continuar. Então você vai perder o controle. Com o AUA depois dos pedais, você não tem esse problema. Em primeiro lugar, o som do distorcedor fica melhor, tá? E você controla melhor, você não vai ter um feedback descontrolado. Como você percebeu, eu gosto de usar feedback. Feedback is a good thing, mas eu quero ter o controle do negócio aqui, tá certo? O que mais que a gente... Bom, a partir da distorção, a gente tem os controles de modulação, né? Então, olha só que interessante. Se eu tivesse um amplificador com loop, aí eu ia começar a colocar esses caras aqui no loop, mas eu não tenho, então, e nem quero ter. Então o que acontece? Eu uso esses caras nessa própria pedaleira na sequência, tá? E vamos dar uma explicada aqui do que se trata. O que eu tenho aqui? Eu tenho um trêmulo, tá? Acho que é um TR2 da Boss, é um pedal legal, bacana, não é muito antigo. Tem uns controles que não são disponíveis no amplificador, do tipo de onda, etc. Então eu uso ele também depois das distorções. Por quê? Se você tiver um ganho, se você colocar ele antes e você tiver um ganho alto, essa flutuação de volume não vai ser nem percebida, tá? Ele não vai afetar em nada, porque esses caras vão saturar tanto que não vai adiantar. Então esse cara necessariamente vem depois, porque o som já vem saturado, já vem com ganho alto, comprimido. Aí chega nele, ele pega aquele comprimido e aí ele aperta para baixo, para cima, ele faz a onda dele, tá? Mesma coisa com relação ao flanger, tá? Flanger está aqui, ele vem depois dos caras. Estaria no loop tudo isso aqui, mas no meu caso não uso em loop. A ordem é do pedal que menos muda o som para o pedal que mais muda o som, ou que tem menos eco, nesse caso é zero, zero delay, pouco delay e muito delay. Então o flanger é um próximo pedal. O flanger eu costumo usar ele em algumas músicas do Hendrix. Eu não tenho banda cover, mas eu toco do meu jeito, que eu acho que o Hendrix eu tocava legal, tá? Eu usava bastante flanger e tal, eu sempre gostei. E quando não tinha outros pedais que faziam isso, eu usava o flanger para imitar uma caixa Leslie. Esse é um pedal legal, bacana, da Boss também é muito confiável, é um dos pedais que eu mais gosto, tá? Eu adoro esse som desse negócio aqui, pelo que não dá para usar em toda a música, né? Na sequência, eu tenho um delay, é um delay analógico, tá? Esse delay também tem acho que uns 20 anos de idade. Veja que interessante, eu não uso cabos entre os pedais. Como eles são padronizados, eu acho que vale a pena você usar pedal do mesmo fabricante e padronizado. Eu uso um conector aqui, que ele é muito bom. E ele funciona bem nessa pedaleira da Boss, porque isso aqui é feito sob medida, tá? Então, se eu comprar na Guitar Center isso aqui, eu não preciso de ter aquele monte de cabinho enchendo o saco e gerando ruído aqui. Porque isso aqui não tem uma malha de plástico, ele é tudo aço, tá vendo? Então, todos eles estão com esses conectores aqui, exceção do AUA, que tem que usar um cabo normal, tá? Muito bem, próximo na linha é um delay. Eu uso pouco atraso no meu delay. Eu uso ele para dar um efeito meio hollow, assim, é quase um reverb esse cara aqui, né? Então ele dá um som oco, bacana, né?
e daqui sai direto para o amplificador ou para a próxima sequência de pedais, tá ok? Não dá para ter, eu não consegui um case que tivesse espaço para todas essas coisas aqui. Vamos lá, na sequência, o que a gente tem? Esse cara aqui é um emulador de caixa Leslie. Esse pedal aqui é bem bonitinho quando ele está funcionando, ele fica girando aqui, você fica meio tonto quando você vê ele, né? Então, ele é um simulador de Leslie, tá? Sai daqui, vem para cá, vai para esse cara. Ele tem uma saída estéreo e ele alimenta um pedal estéreo também, que esse cara tem entrada e saída estéreo. Na verdade, são dois pedais em um, tá? Então, simulador de Leslie, ele tem várias simulações de Leslie. Veja só que uma caixa Leslie é o final do teu circuito de som, certo? É uma caixa acústica, com um amplificador que tem um falante giratório. Então ele está entrando no final da minha linha de som, exatamente como uma caixa Leslie entraria, tá? Isso aqui seria a última coisa, chegaria no meu ouvido, sairia o som da Leslie lá, do falantão Jensen, que gira, e iria para minha orelha, right? Tem vários tipos de sons para emular Leslie, e tem um que eu gosto que parece a caixa do Jon Lord, do Deep Purple, é muito legal isso aqui. Na sequência, e antes do amplificador, né, a gente tem esse cara aqui, que é o quê? É um reverb e delay. Ele é um delay digital e um reverb digital que funciona analogamente ao Space Echo da Roland, que é um aparelho que a Roland tinha, que tinha um tanque de molas de reverb, era transistorizado, e tinha também uma fita que ficava rodando e algumas cabeças, e a fita durava algum tempo e você tem que trocar, e ela quebrava no meio do show, e é um som legal aquilo lá, né? Mas não é muito prático, e como eu também não vou ficar levando coisa de 25 quilos para show, putz, eu não levo um negócio daquele lá, eu preferi adotar um cara aqui que é mais prático para mim, tá? Então, ele é muito prático. Aqui ele tem um indicador também, que se você ficar olhando também, você fica tonto, que vai mostrando como se fosse uma fita girando aqui, tá? E tem um seletor com vários tipos de som, inclusive só reverb seco, sem delay, vários tipos. Se você quiser igualzinho que tinha na SpaceX, se você quiser, você usa uma cabeça só de produção, ou duas ou três, muitas repetições, nenhuma, curto, longo, etc. Então, é um pedal legal. E aqui tem saída para dois amplificadores. Tá? Você pode alimentar dois amplis ao mesmo tempo com ele, mas é com o mesmo setting, com o mesmo tipo de som, tá? Muito bem, isso aqui tudo é legal, né? E aí a gente chega no cara que bagunça tudo isso aqui, que é o seguinte, essa coisa aqui. Isso aqui é o Loop Station da Boss. Isso aqui, o que é um looper? É um pedal que você pode armazenar, tá vendo que tem um USB aqui? Você pode armazenar sons, músicas, etc. São arquivos, e aqui aparece o número e você vai subindo e descendo no pedal os bancos que você quer que toque, tá? Ou você faz o quê? Você grava algo. Você está tocando, tá ok? Você faz a contagem de tempo, 1, 2, 3, 4, 1. Ele começa a gravar, 2, 3, 4, pá. Você grava a sequência que você quiser e pá, desliga. Ele começa a dar o loop naquilo, ele começa a funcionar e reproduzir aquilo que você está tocando. Eu vejo muito músico de rua na Paulista usando esse negócio aqui, tá? Tem muito cara que usa isso aqui lá na Paulista. É prático, é legal, eles gravam algumas coisas, tem alguns caras que tocam blues, tem um cara que fica lá na frente do Conjunto Nacional, ele faz a base aqui 1 ou 2 vezes, grava a base, e aí o que ele faz? Desliga ele começa a tocar sozinho, aí ele sola em cima da base. Isso aqui é o seguinte, o que você quer gravar? Esse que é o problema. Se você quiser gravar a guitarra limpinha, você vai colocar ele aqui na frente, tá? Ou seja, você vai colocar ele aqui e todos os seus sons vão ser iguais, até o final lá. Então você grava a coisa aqui e a mesma base sua, a mesma regulagem de base, vai determinar o que vai sair na guitarra base e na guitarra pesada, tá? Na guitarra de solo, que tem mais ganho. Se você colocar o cara nesse miolo aqui, entre esses caras aqui depois da distorção, você vai fazer o quê? Você vai gravar uma coisa mais light aqui para tua base, tá certo? Vai jogar nele, ele vai ficar tocando isso na base com alguma distorção, e a hora que você acionar ele, você pode trocar a distorção de um para outro, mais pesado ou com mais ganho,
e ficar solando em cima. E você vai, esse som teu aqui direto vai ser mais alto do que desse aqui, que é o que você deseja, tá? Muito bem. Agora, pode ser que seja um cara que é o seguinte, você queira colocar ele aqui no final. Isso também é possível. E aí, como é que ele vai funcionar? Você vai regular tudo que você quer aqui, tá ok? Você vai fazer os bancos aqui para a tua base, tá ok? Então você vai lá, vai na base. Eu aciono esse cara aqui, pá, é uma distorção média. Vou lá, faço uma base que eu quiser, tal, clac, gravo ela. Pá, pá, 1, 2, 3, 4, 5, até 12, 24 compassos, whatever, pá, clico aqui. O que eu venho aqui agora? Troco desse cara para esse, ou troco desse cara para esse aqui, e aí eu faço um solo com muito mais ganho, ok? Mas esse cara continua tocando normalmente, ele está reproduzindo aquilo que eu tinha feito nesses caras aqui, com pouco ganho, e ele herda, logicamente, naquela gravação, todos os efeitos que eu quis. Então eu posso ter gravado uma base com flanging, com trêmulo, com delay, com o efeito da Leslie, com algum reverb e tal, ok? Então isso aqui é a grande incógnita. Onde é que você vai colocar? Depende daquilo que você quer fazer, tá? Depende do jeito que você quer trabalhar. O resto dos pedais não vai mudar muito, tá? Vai ser mais ou menos sempre assim, guitarra, os pedais de ganho, tá ok? Distorção, do menor para o maior, tá ok? Senão vai ter uns barulhos aí. O ar ou modulações em geral, tá ok? Isso aqui pode ir no loop? Isso pode ir no loop, com certeza, tá ok? Tudo isso aqui pode ir no loop do seu amplificador, tá? E os pedais estéreo, logicamente, ficam sempre no final, porque você pode dividir. Esse cara vai para duas entradas, essas duas entradas podem ir para dois amplificadores ou para canais diferentes do mesmo amplificador, tá ok? Então, esse é o jeito que eu uso a coisa e tem funcionado para mim, pelo menos, tá? O negócio tem sido bem eficaz para aquilo que eu uso, que eu desejo, tá bom? Então, hoje o vídeo é curtinho, um vídeo de 18, 19 minutos aí, espero que vocês tenham gostado, né? E qualquer coisa vocês podem escrever aí que a gente vai conversando no decorrer da semana aí e tira qualquer dúvida, tá bom? Um abraço a todos, ótimo domingo, ótima semana. Tchau, tchau.